Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Atos, o capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Atos 13, do 1 ao 3. Nós vamos estar lendo na NVI, você pode acompanhar pelo telão também. Diz assim a palavra de Deus: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor, e o quê? E jejuavam. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Até aqui, feche seus olhos, Pai. Nós queremos te entregar as nossas vidas mais uma vez diante de Ti, gratos por este culto, por esta noite, e estamos entrando agora na Tua palavra, que tudo aquilo que o Senhor já determinou para essa noite, para ministrar os nossos corações, eis-nos aqui para receber a Tua palavra. Nós sabemos que esta palavra, a Tua palavra, vai trazer frutos poderosos e sobrenaturais para cada vida, para cada família, para a Tua igreja, através das práticas, através da prática do jejum. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Vamos então caminhando aí para a nossa continuação da palavra de domingo. O jejum, irmãos, de uma forma bem clara, é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido ou por um propósito específico. Então o jejum é quando você tira alimento total e fica só na água, ou é parcial, quando você tira alimentos específicos. Nós falamos que tem o jejum, que é o jejum normal, é que você fica só na água. Citamos o exemplo de Jesus, que ficou 40 dias. Tem o jejum parcial, que você tira algumas coisas, falamos de Daniel. E tem o jejum total e absoluto, que é onde tira tudo que é de comida e a água. Então, o jejum tem sido praticado pela humanidade em praticamente todas as épocas, nações, culturas e religiões. Pode ser com a finalidade espiritual, e até mesmo o jejum ele também é indicado até para a área medicinal. O jejum ele traz tremendos benefícios físicos, como a desintoxicação que produz no corpo, mas o nosso foco é o jejum espiritual, o jejum bíblico. E qual é o propósito do jejum, igreja linda e abençoada? Kenneth Hagin, ele fez uma afirmação acerca do jejum, e nós até falamos isso um pouco no domingo. O jejum não muda a Deus. O Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum, amém? Mas jejuar vai mudar você. Jejuar vai mudar nossas vidas, vai nos ajudar a gente se manter mais sensível ao Espírito de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. O jejum está ligado também a nós, aquilo que nós estamos abrindo mão, a nossa necessidade de romper as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará o nosso espírito atento, porque mortifica a carne. Ok, outra coisa, o jejum ajuda a liberar a fé. O que nos dá vitória sobre o inimigo é o que Cristo já fez na cruz e a autoridade que tem no nome de Jesus. O jejum em si não me faz vencer, mas o jejum ele libera a fé para o combate e nos fortalece, nos fazendo mais consistentes, conscientes da autoridade que nos foi delegada. E aí eu até contei já uma experiência de um jejum que eu fiz, que foi exatamente porque o Senhor queria salvar toda uma família, uma casa, e entrando nesse desafio de evangelismo ali, o Senhor trouxe a direção que era para fazer uma semana de jejum, 18 horas por dia. Como eu disse, foi algo que o Espírito Santo direcionou para ser feito, e obedecendo ao comando do Espírito Santo, após aquela uma semana, 7 dias, 18 horas de jejum por dia,
foi onde dias depois, quando entregamos o jejum, o Senhor começou a operar naquela casa, trazendo salvação para todos. E a base para o Senhor completar aquilo que Ele queria fazer, estava relacionado com um jejum. Tem coisas, queridos, que nós sabemos que Deus já nos abençoou, mas tem coisas que Deus vai nos levar a uma busca mais intensa. O que é um jejum? O jejum é uma busca intensificada. Alguns falam que é um tipo de oração intensificada. Então tem coisas que Deus vai liberar a partir de uma busca intensificada. E essa busca intensificada, aqui eu quero falar especialmente sobre o jejum. Então nós temos vários exemplos bíblicos de outros motivos de jejum. E hoje eu quero falar especialmente com vocês, com você que está conosco, de exemplos bíblicos que a gente encontra sobre propósitos de jejum que foram feitos para ocasiões específicas. Então, lá no Velho Testamento, a Bíblia fala que um dos propósitos do jejum é para consagração. O voto do nazireado envolvia a abstinência, jejum de determinados tipos de alimentos. Então, se é determinados tipos de alimentos, a gente entende que é um jejum parcial. Eu quero abrir com vocês lá em Números, o capítulo 6, o versículo 1 ao 4, que vai falar um pouco sobre esse tipo de jejum. Olha o que diz. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Então aqui está falando do jejum para uma consagração, aqui colocando o voto do nazireado. Outra coisa que o jejum era utilizado no Velho Testamento era para arrependimento de pecados. Samuel e o povo, eles jejuaram em Mispá como um sinal de arrependimento de seus pecados. Eu não vou abrir, se você estiver anotando, essa referência está lá em 1 Samuel, o capítulo 7, o versículo 6, lá em Neemias, 1 Samuel 7, 6, isso aí. Então, arrependimento de pecados. Outra coisa que era feita através do jejum, aqui fala sobre o luto também. Especialmente, Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e de Jonatas, e depois pela morte de Abner. Eu quero ler isso aqui com vocês, que fala que isso foi no momento de luto que Davi jejuou, lá em 2 Samuel, o capítulo 1, versículo 11 e 12. 2 Samuel 1, 11 e 12, diz assim, ó: então Davi rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Agora olha só: e lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Então você vê que aqui a Bíblia ela frisa: e se lamentaram, chorando e jejuando. Esse caso do jejum é pelo luto. Outra coisa que o Velho Testamento também cita a respeito do jejum é quando se fala de aflições. Davi, ele jejua em favor da criança que nasceu de Batseba, que estava doente à morte. Ali o profeta havia falado para Davi que aquele filho morreria, e ele estava muito doente à beira da morte, e Davi jejua em favor da criança. Tem outro exemplo também. Josafá, ele declarou, apregoou um jejum em todo Judá, quando estava sob risco de ser vencido pelos moabitas e amonitas. Quando eles viram que o exército inimigo era muito maior, naquele momento, aquele povo, Josafá com o povo, eles fizeram um jejum para que o Senhor entrasse com providência, porque eles estavam passando por uma aflição. Essa passagem nós vamos abrir, está lá em 2 Crônicas, o capítulo 20, do versículo 1 ao 4. 2 Crônicas 20, do 1 ao 4. Olha só: depois disso,
os moabitas e os amonitas com alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Grava o nome Josafá aí. Então informaram a Josafá: Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Está falando aqui da grande multidão de exército inimigo que estava vindo contra ele. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou o que, igreja? Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Aqui eles estavam passando por uma aflição, eles estavam desesperados pelo exército inimigo. Então Josafá convocou um jejum ali. Outra coisa, que o jejum também é citado no Velho Testamento, é quando se trata de buscar proteção. Esdras proclamou um jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e bênção de Deus sobre a sua viagem. Ele estaria aqui numa missão, ele pediu a bênção e a proteção sobre a sua viagem. Então o jejum foi buscando proteção. Esther pede que o seu povo jejue por ela, para proteção no seu encontro com o rei. Então aqui um dos objetivos do jejum é também buscando a proteção. Irmãos, você está vendo aqui que, especialmente nessas passagens que a gente está citando, um dos propósitos do jejum no Velho Testamento, você vê que aqui não era só oração, mas isso estava incluído com um jejum. Outra coisa que está lá, Davi, na passagem de Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos. Imagine Davi como rei, ele sabendo de pessoas que estavam enfermas. A Bíblia diz que ele jejuava e orava pelos que estavam enfermos. Então o jejum no Velho Testamento ele também é colocado em situações de enfermidade. E algo que a igreja aqui ama muito, intercessão. O jejum ele foi direcionado para intercessão. Daniel, quando ele orava por Jerusalém e o seu povo, eu quero ler com vocês lá em Daniel, o capítulo 9, o versículo 3, jejum dentro da intercessão, diz assim, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Então aqui Daniel estava numa intercessão, numa oração intensificada, e aqui ele faz questão de frisar: por isso me voltei para com o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum e em pano de saco e coberto de cinza. Agora, nos evangelhos, no Novo Testamento, obviamente nós também temos citações a respeito do jejum. E a primeira que eu quero falar com vocês, do Novo Testamento, isso é só para provar, irmãos, que o jejum tem base bíblica no Velho e no Novo Testamento. O jejum no Novo Testamento, nos evangelhos, ele foi direcionado para a preparação para uma batalha espiritual. Jesus mencionou que determinadas castas só sairão por meio de oração e jejum, que trazem um maior revestimento de autoridade. É aquela passagem onde fala: olha, nós não conseguimos expulsar aquele demônio, e Jesus fala: esse demônio, esse tipo de situação só sai com jejum e oração. Então aqui o jejum ele está ligado a uma batalha espiritual. Outra coisa que o jejum está ligado no Novo Testamento, nos Evangelhos, o jejum ele está ligado para nós estarmos com o Senhor. Na passagem quando Jesus ele é apresentado no templo, Ana, só que essa Ana é uma Ana do Novo Testamento, Ana não saía do templo porque ela orava e jejuava frequentemente. Jesus foi apresentado no templo e ali Ana estava nesse templo, e a Bíblia faz questão de falar que ela orava e jejuava frequentemente. Essa passagem nós vamos ler juntos, ela está em Lucas, o capítulo 2, o versículo 36 e 37. Olha lá, estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer. Era muito idosa,
havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Agora vem, nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Irmãos, pensa numa idosa, numa senhora de oração e de jejum e que amava estar ali adorando, estar com o Senhor. E ela fazia isso intensificado com oração, adorando a Deus e jejuando, orando dia e noite. Irmãos, imagine você ter o privilégio de conhecer uma senhora dessa. Vamos falar que era aquela irmã fogo puro. Outra coisa, quem é de ministério, irmãos, deixa eu falar. O jejum, ele prepara para o ministério. O exemplo é o próprio Jesus. Jesus só começou o seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e se preparado em jejum prolongado no deserto. De fato, quando a gente fala bem assim, olha, o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos, 3 anos e meio, porque depois que ele foi batizado, o Espírito desceu, ele também foi ao deserto para ser tentado. Lá ele ficou 40 dias, não comeu nada e ao final teve fome. Então depois desse jejum foi onde de fato a Bíblia fala que começou o ministério de Jesus. Então o jejum prepara para o ministério. Como nós falamos, irmãos, se você não jejuar, você não está pecando, mas nós entendemos que se você faz parte de um ministério, o jejum pode ser algo que você pode praticar todo ano, você pode praticar na sua vida mesmo, você pode ir exercitando isso. Lá em Atos dos Apóstolos nós vemos a igreja praticando jejum em diversas situações. Pensa na igreja primitiva, Atos, onde o povo veio o Espírito Santo sobre todos, e ali começou grande salvação, era 3.000, depois 5.000, depois 10.000, e a igreja ela se movia, a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela se movia, o jejum fazia parte da dinâmica dela também. E aqui, o jejum, ele é citado lá na igreja de Atos, para ministrar ao Senhor. Os líderes da igreja em Antioquia jejuando apenas para adorar ao Senhor. Irmãos, o nosso desejo, quando a gente faz imersões de adoração, quando Deus tem algo mais intensificado, entenda uma coisa, a gente está vindo numa dinâmica desde o começo do ano de mergulhar. Tivemos a pandemia, ainda estamos tendo, mas a pandemia, quem estava ligado naquilo que o Senhor estava ministrando na igreja, não perdeu o vento, não perdeu o poder do Espírito Santo. Deus continuou fazendo de forma muito intensa, muito clara, muito nítida para todos nós. E aí, agora nós estamos entendendo o seguinte: busca intensificada. Se nós começamos aí há meses atrás falando sobre céu na terra, o poder do Espírito Santo, o avivamento quando o céu invade a terra, tudo isso nós começamos a falar, o poder da oração. Tiramos aí praticamente 2 domingos falando sobre a oração do Pai Nosso, explicando o exemplo de Jesus, falamos sobre valorizar a presença, carregar a presença, falamos que nós somos a resposta. Tudo isso tem a ver com o Espírito Santo em nós, irmãos, para Ele mover através de nós. Só que agora nós entendemos o que? Quando Deus Ele pede uma busca específica da igreja, quando Deus nos chama para ter imersão aqui, 12 horas de adoração, 6 horas de adoração, alguma coisa aí específica, nós temos que entender que Deus está convocando a igreja para uma busca mais intensificada. E quando Deus Ele coloca isso para a igreja, irmãos, é porque Ele quer que todos nós vivamos e experimentamos isso. Como eu disse, é muito gostoso, é muito bonito a gente ver Deus fazendo na igreja de forma espiritual, mas é muito lindo quando você participa do começo, o meio e o cumprimento das promessas. Você passa por todas essas etapas, isso vai fortalecer a sua fé. Então o que nós estamos entendendo da dinâmica do céu esses dias? Aprendemos muito sobre oração, sobre avivamento, sobre o Espírito Santo, e agora tudo isso, lembra que nós falamos no domingo, lá em Mateus 6, o Senhor Jesus Ele falou sobre esmolas, a oferta. Jesus, no mesmo contexto do jejum, falou sobre oração, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e Jesus falou do jejum, e as 3 coisas o Senhor falou bem assim em Mateus 6, que há uma recompensa para quem dá esmolas, para quem oferta, há uma recompensa para quem ora, há uma recompensa para quem jejua. Então,
eu quero só abrir a nossa mente, o nosso entendimento, que não é só orar. O crente não pode viver sem oração. A gente entende que os pilares de quem é cristão, que não pode faltar na nossa vida, é o quê? Todo mundo que nasceu de novo, todo mundo que é um cristão de verdade, obviamente, quando ofertar, quando der esmolas, nós temos um coração grato, a gente honra ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Todo cristão nascido de novo, a oração faz parte da vida dele, e no mesmo contexto disso tudo está o jejum. Então todo cristão nascido de novo, obviamente pode viver as práticas e os benefícios do jejum. E como nós falamos, irmãos, se há uma recompensa quando a gente jejua, só vai viver essa recompensa quem jejuar. Não tem como a gente querer uma recompensa. Pastor, qual é a recompensa da oração? O Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente, mas essa recompensa só tem a ver se você orar, se você fizer a sua parte. Não é só alguém ficar intercedendo pela sua vida, não é só alguém cobrir a sua vida. Para nós que já somos cristãos, a dinâmica é diferente. Para quem está lá, pastor, estou orando por fulano de tal, para Deus alcançar aquela vida que vai e vem, aquela vida que não se decide, aquela vida que está presa num vício, aquela vida que precisa de uma libertação, eu estou orando por ela. Continue orando. Mas para nós que já somos cristãos, o que o Senhor espera de nós? É a mesma dinâmica: oferta, jejum, oração. E isso faz parte do pacote de todo cristão. Da mesma forma que o Senhor disse, nós falamos muito isso: os sinais seguirão os que creem, expulsar os demônios, curar os enfermos, falar em outras línguas. Isso tudo, 3 e mais 3 aqui. Tudo isso está disponível para nós, e a gente quer trazer de forma simples, para mostrar que isso tudo está ao seu alcance, mas só tem como a gente viver se nós mergulharmos nisso que nós estamos aprendendo. Às vezes não vai ser, pastor, transfere aqui na minha cabeça, não adianta a gente transferir se a gente não se empenhar em relação a isso. Isso é uma busca individual. Então, vamos continuando aqui. O jejum, no Novo Testamento, na igreja de Atos, era para ministrar ao Senhor. Então os líderes da igreja de Antioquia, eles jejuavam para adorar ao Senhor. Irmãos, imagine a gente fazer uma imersão de adoração alinhada com o jejum. Vamos fazer 6 horas de adoração misturado com jejum poderoso. Queridos, meu Deus do céu, é isso que Deus ele quer. Irmãos, entenda o seguinte: tudo isso vai gerar um sacrifício nosso, mas você tem que entender o que Deus pode fazer depois desses dias que nós estamos buscando intensificamente a Ele, intensamente a Ele. Nós temos que entender isso. Muitas pessoas têm preguiça de buscar o Senhor quando se trata de fazer uma busca diferente, quando se trata de vir para um evento específico que a igreja faz, que o Senhor está gerando. Muitas pessoas têm preguiça de estar, de participar, de viver aquilo que Deus está gerando dentro da igreja. E quem não participa, quem não vive, irmãos, não vai viver as recompensas que tem para quem participe, para quem vive. Então não é uma questão de Deus tem filhos prediletos, não. Deus tem aqueles filhos que correspondem de uma forma diferente. Deus ama todo mundo da mesma forma, mas a forma que a gente corresponde à expectativa do Senhor é a forma que nós vamos viver. Então eu quero te incentivar, irmãos. Esse ano é o ano de mergulhar. Como que tudo está sendo tão claro esses dias? Eu quero ler com vocês lá em Atos 13, novamente, Atos 13, o versículo 1 e 2, que fala que eles ministravam ao Senhor com jejum. Foi o texto que nós lemos no início. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora vai falar o que eles faziam, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo só falou porque eles estavam num ambiente de adoração e de jejum, irmãos. Então o que a gente entende? Se eles não estivessem naquele ambiente de adoração e jejum, especialmente nessa passagem, foi depois que eles estavam praticando essa adoração e jejum, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Uau! Foi através desse ambiente de adoração e jejum que o Espírito Santo começou a trabalhar no envio de ministérios. Eu quero completar isso, irmãos. O jejum, ele funciona para enviar ministérios, para levantar pessoas. E olha só o que diz no versículo 3, continuando: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Viu o Espírito Santo falando no ambiente de adoração e jejum, e ao mesmo tempo o Espírito Santo falou, trouxe direcionamento
Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Tudo isso aconteceu porque primeiro teve adoração e jejum. Se a gente quer viver coisas sobrenaturais, irmãos, se você quer viver coisas sobrenaturais na sua casa, na sua família, com os seus, pratique isso. Depois de adorar e jejuar, o Espírito Santo falou. Eu entendo que depois, irmãos, quando você está jejuando, vai ser durante, vai ser depois, o Espírito Santo vai falar aos nossos corações, o Espírito Santo vai falar com você, o Espírito Santo vai trazer uma palavra para a sua vida, para a sua casa. Outra coisa, falamos, que o jejum, ele é para ministrar ao Senhor, o jejum, ele envia ministérios, o jejum também, ele estabelece presbíteros. Além de impor as mãos com o jejum sobre os enviados, faziam também o jejum sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja local. Ou seja, na igreja local, vamos colocar nos dias de hoje, vamos consagrar os novos líderes, vamos consagrar os futuros pastores da Missão Aliança, vamos consagrar os líderes de ministérios. Enviamos, agora vamos consagrar os que estão exercendo o ofício dentro da casa. Só que antes de consagrar, isso tudo está alinhado com um jejum. E aqui a Bíblia fala, além de impor as mãos com jejum sobre os enviados, faziam também o jejum sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja local. O que revela que o jejum era um princípio praticado nas ordenações de ministros. Então, antes de levantar, nesse processo havia uma busca específica. Eu vou ler isso com vocês, lá em Atos 14, o versículo 23. Olha lá, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Eu até coloquei numa outra versão que eu vou ler para vocês aqui, para ficar mais fácil o entendimento. Eu peguei a versão na linguagem de hoje, nesse mesmo texto, que diz assim, em cada igreja os apóstolos escolhiam presbíteros, eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor. Quando a Bíblia fala encomendaram ao Senhor, aqui a tradução mais simples é os presbíteros. Aqui, quando eles oravam, eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Outra coisa para a gente entender aqui, nós falamos um pouco sobre isso no domingo, a duração do jejum. Pastor, qual é a duração do jejum? Como eu falei, a nossa direção aqui para a Missão Aliança foi que todo ano a gente faz um jejum pela igreja, para a igreja, e automaticamente esse jejum ele se estende para a sua família, para a sua casa. E a gente, como liderança, a gente usa muito esse jejum antes do encontro com Deus, e nós também já tivemos períodos de jejum, especialmente pela igreja. E aí foi onde esses eventos, agora que nós voltamos praticamente com mais força, agora que está mais liberado a entrada das pessoas, com todas as seguranças, foi onde o Senhor começou a despertar esse jejum, e o Senhor falou bem assim, olha, como não vai ter encontro com Deus esse ano, a busca por mais da minha presença não vai terminar. Pelo contrário, eu quero que vocês entrem num propósito, porque os próximos dias são dias pontuais, dias marcantes, que é a conferência do Espírito Santo, pessoas que vão descer as águas, pessoas que nós vamos receber como membros aqui na igreja, vamos ter o primeiro café de pastores e líderes. Então, para os próximos dias, o Espírito Santo quer que a gente esteja muito sensível para entender o que Ele está fazendo, o que Ele está construindo, o que Ele está já realizando, promessas que estão se cumprindo, e o jejum vai nos deixar muito mais sensíveis, e através do jejum coisas serão liberadas também. Então, a gente entende o quê? Que Deus ele quer fazer algo, já está fazendo, mas através do jejum a visão vai se abrir, as escamas vão cair, nós vamos ter um entendimento muito maior daquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Então, a duração do jejum, Deus trouxe uma direção para nós aqui de 18 dias, só que Deus pode te dar uma direção diferente, uma direção de 2 dias de jejum. Deus pode te dar uma direção, eu recebi uma direção de Deus para fazer um jejum normal, só com água. Eu recebi uma direção de Deus para fazer 21 dias de jejum. Eu recebi uma direção de Deus para fazer um jejum total, tirar água e comida. Isso aí é Deus que vai ministrar o seu coração. Então, quanto tempo deve durar um jejum?
A Bíblia não determina regras desse gênero, portanto, cada um é livre para escolher quando, como e quando jejua. E a gente vê vários exemplos de jejuns, de durações diferentes nas Escrituras. Eu quero falar isso só para a gente ter uma base aqui. Jejum de 1 dia é o jejum do dia da expiação. Jejum de 3 dias foi o jejum de Esther e o de Paulo. Jejum de 7 dias, jejum por luto pela morte de Saul, que nós até comentamos também. Aqui a Bíblia fala de 14 dias de jejum, que foi um jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio. 21 dias de jejum foi o jejum de Daniel em favor de Jerusalém, e 40 dias de jejum foi o jejum do Senhor Jesus no deserto. Então aqui tem 1 dia, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21, 40, só que é Deus que vai determinar. O Senhor mostrou para mim fazer 5 dias de jejum, 3 dias, isso aí é você com Deus. Para nossa realidade, Deus nos deu um direcionamento para fazermos 18 dias de jejum. E eu quero só intensificar com vocês, igreja. Nós mandamos aí os pedidos de oração, né? Os objetivos para cada um orar. Família, célula, ministérios, pastores, os próximos eventos, as pessoas que vão se batizar, os membros. Até o Paulo já fez até questão de trazer muitos desses motivos aqui na intercessão. Então é para você orar por tudo isso, salvação de vidas, o alcance da igreja, através da internet, enfim, tem lá no grupo da igreja os objetivos de oração. Então eu peço que você, quando estiver nesse jejum, e eu sei que você está, eu quero que você dê muita atenção a cada motivo que está ali, irmão, porque cada motivo foi um direcionamento do Senhor, e o Senhor quer que a gente intensifique tudo aquilo ali. Ah, mas eu vou orar 18 dias pela mesma coisa. Sim, querido. Você quer uma coisa que você aprende a fluir na intercessão, no clamor, na oração? É quando você tem ali os motivos e você começa a se soltar, você começa a liberar palavras a respeito de cada... Pastor, quando eu ver lá famílias, como é que eu vou orar? Espírito Santo, toca cada família, abençoe cada casamento, abençoe os pais, os filhos, vai de encontro a cada um, abençoa os projetos de casais da igreja, abençoa cada família que está chegando. Irmãos, você pode fluir em um tema, você vai construindo uma oração a respeito de um tema. Ah, pastor, como é que eu vou orar pelas células? Irmão, se você conhece as células da igreja, se você conhece o nome, ora nome por nome, ora pelo nome dos líderes, ora pelas pessoas que estão indo na sua célula, pelas pessoas que talvez se afastaram nesse tempo, mas ora para o Senhor trazer de volta. Você pode ir construindo um caminho de oração a respeito de um tema, e ali a sua oração vai fluindo, as coisas vão acontecendo. Então isso é a melhor forma de você intensificar a sua oração, de você começar a pegar um tema. Ah, nesse tema aqui, o que eu posso orar a respeito disso? Eu posso orar disso daqui, assim. Irmãos, e quando você ora profetizando. Igual quando a gente prega aqui, é uma coisa que a gente faz muito, glória a Deus, fico muito feliz por isso. Quando você está aqui pregando, às vezes você está liberando uma palavra, e de repente quando você está ministrando algo que você escreveu, digitou, está aqui, o Espírito Santo te toma para você profetizar para a igreja. Então eu declaro isso sobre a sua vida. Enfim, Deus está te usando para você liberar uma palavra sobre a igreja. Da mesma forma, quando você está orando, libere palavras de bênçãos, profetize sobre aquelas áreas.